Boa tarde, aqui quem fala é o Eliano, professor instrutor do Corpo de Dor. Vou trazer um assunto bem fresquinho, inclusive hoje pela manhã passou na TV, no Encontros, com a Fátima Bernardes, falando dos tiques, dos cacuetes, do nervosismo, das compulsões, enfim, do toque, que alguns também consideram um problema. Transtorno obsessivo compulsivo, que para mim é uma adaptação, que o ser humano passa em algum período da vida, alguns não. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dos estralos de ossos. Ou para quem costuma, estalar os dedinhos das mãos, quem costuma estralar o pescoço, virando o pescoço, enfim, você deve conhecer alguém que faz isso, não? Só para comentar, os problemas que isso pode advir para quem não sabe são amplitudes de movimento das articulações, perda de força no local onde você estrala com frequência, aumento da frouxidão articular ou ligamentar, isso vai depender muito de como e quantas vezes você faz, e este é um problema, que a gente ocorre de uma forma em que você percebe a liberação de pequenos sons nas articulações, ou alguns estalidos. Na nossa área profissional são chamados de audíveis. Mas o que são esses audíveis e como eles podem causar problemas pra gente? Eu vou mostrar isso pra vocês. Mas veja bem, tem gente que já respondeu pra mim durante alguns atendimentos: eu gosto, eu vou continuar instalando. Tudo bem? Não vou dizer que não. Mas eu vou contar o que acontece de verdade. Quando você instala uma articulação sua, algum músculo, um osso, enfim, alguns consideram que está instalando o osso. Primeiro, se estivesse instalando um osso, provavelmente tu estaria causando um problema, tu iria sentir dor. Mas esse audível, que é o estalido que acontece, o estralo muitas vezes, é estalo, que se fala, ele acaba causando o quê? Pela pressão que tu exerce, pelo plano do movimento que tu faz, ele acaba criando uma liberação de hidrogênio na articulação e devido a essa pressão no local, faz com que esse barulho ocasione o quê? Um efeito de um estalo que causa um relaxamento posterior. Também você faz uma pressão com força, você usa seus músculos e acaba fazendo uma sobreforça na região. É como se fosse uma descarga elétrica rápida. Mas esse audível, ele libera um movimento e isso está associado às tensões. Então, para quem gosta de instalar, eu não vou nem questionar. Muitos dos meus clientes, inclusive, durante o atendimento, acabam fazendo isso como um vício. Acreditem? Eu acredito. Um vício de ficar se instalando, pelo que eles me passam. Mas então isso, na verdade, pode ser um tique nervoso, ou pode ser uma resposta de uma liberação de uma tensão. E isso causa um problema sim. O primeiro deles, tá? A liberação da amplitude de movimento da região que tu está instalando. Vai aumentar, tu vai criar uma frouxidão tanto ligamentar quanto muscular na região. Mas isso tu vai perceber ao longo de anos. O problema de quem estrala é porque se sente bem, mas muitas vezes não percebe que isso ocasiona um vício. Se torna um vício quando tu usa compulsivamente desse efeito para que todos os dias tu libere, por exemplo, uma tensão no ombro, no pescoço, nas costas. Tem muita gente que torce a coluna. É um prejuízo a longo prazo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quais são os riscos de instalar os ossos, instalar o pescoço, instalar... Bom, como eu disse antes, além de aumentar a amplitude articular, você vai diminuir a força dos músculos envolvidos na região. Sim, eles não vão enrijecer, eles vão enfraquecer. Por quê? Cada movimento que você faz na região oposta que você está encurtando, por exemplo, se você fosse instalar o pescoço, como eu vou fazer agora para mostrar. Ouviram o barulho? Incrivelmente, O que eu fiz? Eu manipulei toda essa região das minhas vértebras da coluna. Só que eu abri só um lado e o outro. Será que eu vou conseguir? Consegui também. E olha que impressionante. É difícil fazer isso, mas como eu estou concentrado, foi muito mais fácil. Isso não gera dor nenhuma. Só que tem um detalhe. Eu liberei toda a tensão da minha cadeia cervical. Se eu fizesse isso todos os dias, várias vezes ao dia, que muitas pessoas fazem, cria frouxidão na região. Por exemplo, agora eu estou me sentindo absolutamente leve no pescoço e eu sinto aumento da circulação para a cabeça. É positivo, mas eu estudei para fazer isso. E eu lembro um colega meu da faculdade que me ensinou isso também. Mas eu não recomendo ninguém fazer, porque os riscos a longo prazo existem. O pescoço funcionando melhor do que antes, mas eu vou pedir para vocês tomarem cuidado. Eu faço de vez em quando que raramente essa situação. Quais são os riscos? Primeiro, cada estalo desse tipo, o que ele vai fazer? Ele libera uma pressão muito grande nas articulações, elas ficam frouxas. Mas não se fizer isso uma vez a cada 3, 4 dias. É assim que um profissional faz. Só que o detalhe do profissional para você é que o profissional ele utiliza do movimento muscular que ele faz, não você. Você acaba, como eu agora fiz, eu acabo usando meus músculos e isso faz uma sobrecarga. Existe uma linha que se chama pararticular. Por exemplo, quando eu inclinei a cabeça, eu cheguei até o limite da articulação. O movimento que eu fiz além, ele é pararticular, ele libera esse audível, esse hidrogênio que explode,
faz essa sensação de prazer momentâneo, mas que a longo prazo não acontece mais. Normalmente com a idade a gente perde muito mais isso. Então, tomem muito cuidado, porque não faz bem e pode comprometer um monte. Só que o detalhe, se for um vício ou uma compulsão, chame a atenção de quem quer que você esteja vendo fazer isso. A longo prazo os riscos existem e podem danificar as cartilagens, podem danificar as estruturas articulares, inclusive causar tendinoses. Eu vou mostrar uma para vocês, bem engraçadamente, como é que aconteceu comigo. Uma tendinose que costuma, com qualquer movimento que eu faço, estar lá. Olha só. Ouviu? Ô, tô falando contigo do outro lado. Bom, como vocês viram então, eu estava fazendo aqueles dois movimentos diferenciados. Com o pescoço, aquela liberação que eu fiz dos movimentos são de articulações. Já o que eu fiz com o meu tornozelo, com o músculo fibular anterior, que é aquele movimento, vocês perceberam que foi em sequência? Essa sequência de movimento com aqueles barulhos não é articulação. O que eu fiz antes no pescoço, sim, agora eu não conseguiria mais fazer. Só que com o tornozelo, o que aconteceu? Eu tenho uma tendinose daquele músculo, então ele bate em cima da articulação. Ele faz esse movimento. E nesse movimento acaba dando aquele audível, que é diferente do anterior que eu fiz. Este causa problema a longo prazo, porque eu posso fazer ele a qualquer momento. Então ele vai enrijecendo a região e a musculatura envolvida. Saiba fazer as diferenças, eu vou explicar no curso, porque é muito importante. Bom, problemas então, né? A autoaplicação, por favor, não se faça isso. Procure um profissional manipulador, um osteopata, um quiropraxista, um bom fisioterapeuta que trabalhe com liberação de cadeias articulares, que a gente chama de manipulação espinhal articular, porque o profissional ele vai fazer com que isso não se torne algo sobrecarregado para a região que vai mexer, inclusive para liberar suas tensões. Atente muito para isso. Algumas pessoas costumam fazer isso com o punho. Eu, particularmente, posso garantir que vai comprimindo aos poucos o nervo radial. Eu não recomendo que estale no pulso nunca. E observe se na região já apresenta edema para aqueles que têm a queixa. Aí sim, o problema já está começando. Procure orientação. Então, como eu sou um profissional de saúde, eu trabalho com alinhamento postural, trabalho para tratamento da dor, reconhecendo a origem das questões emocionais e espirituais. Uma das causas, ou as causas que não são conhecidas, que é dita pela ciência como desconhecidas, mas que para mim são conhecidas e eu vou compartilhar com vocês, uma delas, a mais importante sem sombra de dúvidas, né, são os assédios de energias, de vibrações que pertencem a várias regiões que circundam a existência humana. Então, isso é uma questão que eu quero levar em conta. Algumas pessoas sabem do que eu vou falar e eu vou entrar mais a fundo nessa questão no curso e tem os detalhes no post sobre isso que eu peço que vocês leiam. Agora eu gosto de levantar uma questão. Eu culpo a ciência por uma questão nesse ponto todo. Primeiro, síndrome de... Como é que é o nome aí, Eduardo? Tourette. Obrigado. Ele sabe falar melhor que eu. Tique, toque, tuque, enfim, o que vocês quiserem definir. Eu não vou definir isso como uma patologia. Eu vou colocar apenas como um desequilíbrio energético no corpo. É uma adaptação do ser. Uma questão importante é que a ciência faz os levantamentos a partir de grupos. Eles estudam em meta-análises, fazem randomização, fazem estudo com muita gente para dizer, ó, existe isso e vamos tratar isso com aquilo. Agora, quando a gente entra na questão emocional, quando é o indivíduo que está com problema, as suas emoções, as suas perturbações, seja elas de danos genéticos, estruturais, funcionais, químicos, familiares, enfim. Vamos diminuir isso. Vamos focar no indivíduo. Aí sim, a ciência vai conseguir se desenvolver melhor. Então é o único apelo que eu faço, é por isso que a ciência não consegue tratar. Eles dizem que são causas desconhecidas, porque o foco para essas questões de tique e nervosismo é o indivíduo. Eu vou explicar bastante isso no curso. Aí eu vou perguntar para você, quais são as técnicas de cuidado para isso, né? Bom, a primeira técnica, especialmente falando, seria com a ajuda realmente do guia espiritual, da harmonização energética da pessoa. Eu vou utilizar a auriculoterapia para fazer a liberação de bloqueios em vísceras e órgãos. Tem uns detalhezinhos no post que só quem lê vai ver. Aqui tá ali embaixo, tá? Vocês acessem no vídeo depois. E outras técnicas além da própria massoterapia realmente está no reconhecimento da necessidade do indivíduo se adaptar ao corpo dele naquele momento. Porque tem indivíduos que não vão ter melhora. Mas então você vai gerenciar esse problema. Isso vai ser explicado através de técnicas dentro do corpo sutil e dentro do corpo vibracional. Então, primeiro, tá? Olhem aqui em cima, lembre, não estalem os ossos, tá? Verifiquem o tipo de estalo que está ocorrendo. Segundo,
Vejam se o estalo é sequencial, como eu mostrei no tornozelo, então existe um enrijecimento ou um engrossamento, digamos assim, da espessura do tendão na região. Boas massagens e aquecimento vai resolver também. E por último, procure um profissional quando começar a sentir dor através desse movimento de estalo, se você costuma fazer. Então, por favor, cuide desses 3 itens aqui, ok? Agradeço então mais uma vez pelo tempo que vocês deixaram para que eu pudesse explicar alguns detalhes. Não se apavorem, meu pescoço ainda está inteiro. E, por favor, atentem muito para alguns detalhes que estão na matéria que está embaixo, e eu gostaria muito que vocês continuassem a participar do nosso canal, fazendo suas visitas. Se inscrevam no Facebook, o canal do YouTube está lá, vai continuar recebendo conteúdos, e aguardem por novidades. Muito obrigado, tenham mais um bom dia e uma boa semana também. Tchauzinho.